prezado doutor, prezada doutora. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de redação jurídica. Estamos com a aula de número 1, isso mesmo, nossa primeira aula tratando sobre este assunto importante, como elaborar o parágrafo jurídico de introdução. Você sabe que a petição inicial, a contestação, os recursos judiciais, isso falando em qualquer área do direito, porque a estrutura da petição inicial ou a estrutura da contestação só tem uma modificação do ponto de vista processual, ou até mesmo do ponto de vista estrutural. Você sabe que a petição inicial civil, por exemplo, tem até diferença em razão à estrutura da petição inicial civil lá do juizado especial civil. Se você olhar o artigo 319 do CPC, você vai ver que ali existe uma estrutura da petição inicial. Se você for para o juizado especial civil, artigo 14, você irá observar uma outra estrutura. O mesmo acontece com o direito trabalhista, o mesmo acontece com o direito penal. No entanto, quando você fala de redação jurídica, esta é a mesma para todas as áreas do direito, Então, o que modifica é a estrutura, mas a redação é sempre a mesma. Fica aqui um conselho, uma dica importante para você, quando você for elaborar a peça processual, e aí não me refiro tão somente à petição inicial, mas me refiro aí à construção do texto, a construção do texto jurídico, você sempre terá que fazer uma introdução. A introdução é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai apresentar uma contextualização para o juiz de direito. Ela irá apresentar uma contextualização para que haja uma compreensão melhor em razão àquilo que você está transmitindo. A sua linguagem clara, a sua linguagem objetiva, precisa ser bem escrita. Daqui a pouco, nas próximas aulas, nós iremos falar sobre os aspectos, redacionais, os principais aspectos redacionais para que a sua petição seja bem escrita. Então, você vai observar que não é só ter o conhecimento jurídico, mas também o conhecimento redacional, a técnica redacional vai ajudá-lo bastante, vai ajudá-la bastante. Por isso que a gente fala em técnicas de redação. Existe, sim, técnicas de redação. E aí eu dou uma dica importante para você. Muitas vezes os livros de processo apresentam a estrutura da petição inicial dividida em 3 partes, ou seja, você tem lá a exposição dos fatos, vamos colocar aqui, exposição dos fatos, que é aquela parte inicial da petição. Você tem a exposição do direito, Aqui eu vou colocar exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, e aqui você vai ter exposição do direito, que você sabe que é a fundamentação legal, que é a indicação dos artigos, Muito bem, e aí você tem aqui, os pedidos, certo? E muitos manuais de processo
vai fazer o quê? Vai fazer uma divisão clássica do direito, uma divisão clássica do direito, que é esta aqui. Olha, dos fatos, né, do direito e do pedido. Dos fatos, do direito e do pedido. Essa é a estrutura clássica da peça processual. Só tem um grande problema, Os manuais de redação jurídica não explicam que esta estrutura, ou esta estrutura aqui, só serve para a petição inicial que tenha apenas um único pedido. Apenas um único pedido. Se você for elaborar 2 ou 3 pedidos, esta estrutura aqui não serve. Por que ela não serve? Porque nós vamos ver, quando a gente estiver falando do texto jurídico, o texto jurídico é o quê? O texto jurídico é um conjunto de ideias que são apresentadas com começo, meio e fim, e essas ideias são intercaladas, essas ideias são entrelaçadas entre si. Então, escrever uma peça processual não é jogar as palavras conforme elas vão aparecendo na nossa mente, no nosso pensamento, e nós vamos revestindo os nossos pensamentos com palavras. Não é tão simples assim, porque a grande dificuldade que nós temos ao produzir um texto jurídico é exatamente registrar essas palavras no papel. Aliás, eu não digo que é apenas e tão somente registrar estas palavras, mas registrá-las com clareza, com objetividade, com um processo argumentativo bem fundamentado, Elas são articuladas. Então, se você tiver mais de um pedido para elaborar na petição inicial, se você tiver vários argumentos para apresentar na contestação ou nos seus recursos, você terá dificuldade de seguir esse raciocínio, sobretudo se for a petição inicial, Por quê? Porque, conforme eu falei, você só poderá empregar esse raciocínio para a construção da petição inicial se você tiver um único pedido. Por exemplo, se você tiver 2 ou mais do que 2 pedidos, 2, 3 pedidos, você não vai conseguir estabelecer esta articulação entre os parágrafos jurídicos. Você vai precisar de uma outra estrutura redacional. Então, ao longo do nosso curso, você vai observar que eu vou apresentar essas 2 estruturas para você. São 2 estruturas novas que, de acordo, 2 técnicas de redação jurídica, 2 técnicas de redação jurídica diferentes, para que você possa optar em cada uma delas para construir a sua peça processual, De onde nós partimos a construção da petição ou da peça processual? A partir da introdução. É a introdução que contextualiza. Por isso que eu escolhi, nesta primeira aula, nós trabalharmos aqui com a introdução. Olha, então, como elaborar o parágrafo jurídico de introdução? Uma informação extremamente importante, que é o conceito, para que serve este parágrafo jurídico introdutório. Está aqui, introdução do parágrafo jurídico. A introdução estabelece as diretrizes do assunto que será tratado na peça processual, facilitando a leitura do texto, porque o leitor
já tem em mente o que será desenvolvido no texto. Olha como que isso é importante. Por quê? Deixa-me pegar aqui o meu apagador. Imagine você, como esta aula, ou seja, este curso, não é apenas para advogados civilistas, advogadas civilistas, mas sim para advogados de qualquer área do direito que deseja escrever um texto jurídico. Quando eu me refiro ao texto jurídico, eu estou dizendo em razão, né, o texto jurídico para nós, o que é? São as peças processuais. Toda peça processual tem um texto jurídico. Aquilo que nós escrevemos na petição inicial, aquilo que nós escrevemos na contestação, aquilo que nós escrevemos no recurso, qualquer tipo de recurso. Eu estou diante de um texto jurídico. Não se esqueça que eu disse para você que o que vai mudar nessa redação é a estrutura processual da peça. A estrutura processual da peça. Porque cada área do direito tem uma forma de redigir as peças processuais. Inclusive, algumas delas estão já inseridas no código, como deve ser escrita aquela peça. Ela já traz lá a sua estrutura. Dou um exemplo no civil, quando você vai falar do recurso de apelação, começando a leitura a partir do artigo 1009, 1010, ali do Código de Processo Civil, você terá o quê? A estrutura da peça de recurso de apelação, mas só a estrutura processual. O texto jurídico é conosco. A produção do texto jurídico é nossa responsabilidade. Professor, se eu for fazer uma petição inicial, se eu for fazer, por exemplo, um requerimento para instauração de inquérito policial, há alguma mudança do ponto de vista textual? Nenhuma. Nenhuma. O texto jurídico, a redação jurídica é uma só. Qualquer texto, olha, qualquer peça processual que eu for redigir, o primeiro parágrafo será o parágrafo de introdução. Parágrafo de introdução. Então, vamos pensar aqui, né, as características deste parágrafo, né, de introdução. Deixa eu me escrever parágrafo de introdução, que sempre será o quê? O primeiro parágrafo. Olha lá. Parágrafo, né? Parágrafo de introdução. De introdução. E este parágrafo de introdução terá um objetivo extremamente importante. Extremamente importante. Eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, a importância deste parágrafo jurídico para o enunciador, Quem é o enunciador desse texto? Quem é o produtor desse texto? Somos nós, profissionais da área do direito. Vou escrever aqui, né? Direito. Certo? O enunciador somos nós, somos os profissionais da área do direito, né? Ciências jurídicas. Então, o advogado, a advogada, o delegado de polícia, o defensor público, o promotor de justiça, o juiz de direito,
o desembargador, o ministro, todos eles devem escrever de forma clara, todos eles devem escrever de forma objetiva. Então, eu tenho que ter um texto jurídico, não importa se eu estiver me referindo a um acórdão, aí mesmo do Supremo Tribunal Federal, um acórdão mesmo do Superior Tribunal de Justiça, esse texto jurídico precisa ser claro, esse texto jurídico precisa ter objetivo, e qualquer texto jurídico começa pela introdução. Então, qual é a vantagem que eu, enunciador, tenho ao fazer esta introdução? Então, uma vantagem para mim que é o quê? Vai funcionar essa introdução como um mapa a ser seguido. Por quê? Porque eu já estabeleci, então, a ideia inicial, quando eu faço o parágrafo de introdução, eu já estabelecer, né? Vou colocar aqui, estabelecer a ideia principal. Então, para o enunciador, ele tem essa função importante. Olha, vamos colocar aqui. Estabelecer a ideia a ser desenvolvida. Olha que bacana. Estabelecer a ideia a ser desenvolvida. E aqui eu colocaria, então, uma observação que prejudica o desenvolvimento. Em outras palavras, não inicie o parágrafo jurídico sem ter em mente a mensagem a ser transmitida. Quem vai estabelecer essas diretrizes para o enunciador? A introdução, o parágrafo jurídico introdutório. Porque eu, enunciador, quando vou escrever aquele parágrafo jurídico introdutório, você deve estar perguntando, professor, mas é o início da peça processual? É o primeiro parágrafo jurídico da peça processual? Estou dizendo sim. Professor, uma peça processual pode ter vários assuntos, pode ter vários temas, não pode? Eu posso, por exemplo, estar pleiteando dano moral, dano material, eu posso pleitear verbas rescisórias, horas extras, descanso semanal remunerado, não é verdade? Eu posso pleitear pedidos de aposentadoria, não é verdade? Eu posso requerer instauração de inquérito policial e pode ser que haja vários assuntos, não é verdade? É verdade. Isso significa que para cada assunto eu terei o quê? Eu terei um parágrafo introdutório. Isso mesmo. Para cada assunto eu terei um parágrafo introdutório. Todo assunto novo exige um parágrafo introdutório. Então, a função desse parágrafo introdutório é estabelecer a primeira ideia que eu vou desenvolver. Professor, eu tenho 4, 5 ideias a serem desenvolvidas nessa peça processual. Professor, eu tenho 4, 5 teses jurídicas a serem desenvolvidas nessa peça processual. Maravilha! Para cada tese jurídica que você
apresentar, você terá que fazê-lo por meio de um parágrafo introdutório. Professor, eu me lembro que quando eu fiz redação na escola, a professora falava apenas de um parágrafo de introdução. Aliás, a professora falava um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Eu vou dizer, a sua professora, o seu professor estão corretos. Por que eles estão corretos? Porque você vai lembrar que você fazia uma redação sobre um único tema e não podia desviar daquele tema. Era uma redação escolar, cujo tema único precisava ser desenvolvido. Então, ela dizia para você, ele dizia para você, faça a redação, apresente um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Perfeito. Quando você tem, agora pensando na redação jurídica, quando você tem um tema a ser desenvolvido. Vamos imaginar que você vai requerer uma ação, uma indenização por dano moral. Só é um único tema a ser desenvolvido. Vamos observar que você, de repente, vai requerer uma aposentadoria do seu cliente por invalidez. É um único tema. No entanto, se você for fazer vários pedidos, são vários temas, diversas fundamentações jurídicas, as quais você vai ter que saber distribuí-las na peça processual, sob pena de não ser compreendido, sob pena de o juiz julgar aquilo que você não requereu, sob pena de o juiz mandar emendar a petição inicial porque não entendeu o que você requereu inicialmente. Olha, ele leu, não compreendeu. Muitas vezes a emenda da inicial dá-se em razão da redação jurídica, não em razão de um defeito técnico processual. Não porque o advogado criminalista não soube fazer, por exemplo, um pedido no curso de um processo crime e o juiz indeferiu porque não compreendeu a exposição das ideias. Então, toda vez que você for começar uma peça processual, você vai começar com um tema, você vai começar com uma ideia, Depois que você terminar a exposição daquela ideia, introdução, desenvolvimento e conclusão, aí você, ao apresentar outra ideia, você tem que fazer um parágrafo introdutório para aquela ideia. Comece a perceber que aquela estrutura dos fatos, do direito e do pedido só é possível se você tiver um único pedido. Porque aí você vai conseguir entrelaçar, você vai conseguir ligar as ideias que são apresentadas. Se você tiver 2, 3, 4 pedidos, você terá que fazer a motivação daquele pedido ou daqueles pedidos na peça. E aí, como é que você vai reestruturar isso? Como é que você vai apresentar a fundamentação, a exposição do fato, fundamento jurídico, do direito na sua peça? Porque qualquer área você tem a exposição dos fatos, você tem a fundamentação jurídica, você tem um pedido, qualquer área, em qualquer peça processual. Então, veja que a introdução, ela começa a estabelecer a ideia que será desenvolvida, tá certo? Ela vai, inclusive, aí a gente vai colocar o seguinte aqui, para o receptor dessa mensagem, para o receptor, tá certo, da mensagem, receptor da
mensagem. Quem é o receptor dessa mensagem? Tecnicamente falando, né, o receptor dessa mensagem, nós teremos dois receptores. O primeiro receptor será o juiz de direito. O primeiro receptor será o juiz de direito. Você encaminha a sua peça processual para o juiz de direito. Depois que ele verificar que a sua petição inicial está em termos, ou seja, não há necessidade de completar, não há necessidade de emendar, ele manda, então, agora citar, ou na trabalhista, vai lá notificar, cada um dentro da sua área, né, do seu vocabulário jurídico, certo? Você, então, terá quem? Você terá o réu, né? que é o requerido, que é o reclamado, né? O reclamado, eles são réus. Cada réu recebe o nome técnico da sua área. Cada réu recebe o nome técnico da sua área. Então, veja, este juiz e este réu precisam entender a petição inicial. Por isso que você tem que fazer uma petição inicial clara, uma petição inicial objetiva. E qual é a vantagem aqui? Vamos colocar aqui observação, né? Observação nesse caso. O que nós vamos ter aqui? Primeiro, facilidade, né? na compreensão da ideia apresentada. Ok? Primeira coisa, facilidade na compreensão da ideia apresentada. Mas você tem uma outra situação. Além disso, vou pôr aqui, o leitor, né, que é o juiz e depois o réu, o leitor, saberá qual é o assunto a ser tratado. Certo? Ele sabe qual é o assunto a ser tratado. Por quê? Porque o parágrafo jurídico já deu as diretrizes para o desenvolvimento. Fica fácil tanto para você, advogado, para você, advogada, fazer a introdução, estabelecer o assunto inicial. Olha, estabelecendo o assunto inicial, você não foge do tema. Estabelecendo o assunto inicial, você já tem aí o caminho a ser percorrido na petição, na peça processual. O leitor, quando faz a leitura da introdução, ao ler a introdução, ele já sabe qual é a ideia, qual é a tese a ser defendida ali. Então, olha a introdução, veja como a introdução é importante na sua peça processual, não é? E é aquilo que eu falei. Você deve estar perguntando, professor, se eu tiver vários assuntos a serem desenvolvidos aqui na minha peça processual, como é que eu faço? Primeira dica que eu dou para você, anote que para cada tese jurídica você vai ter que anunciar essa nova tese jurídica por meio de um parágrafo introdutório. Segunda dica importante, não se esqueça que na sua peça processual haverá vários parágrafos jurídicos introdutórios. Só para você ter uma ideia, vou apagar aqui para te mostrar, para você já começar a compreender
algumas coisas importantes, eu falei para você que o professor, que a professora, quando dava um tema, que ela dizia assim, olha, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Né? E aí eu falei, cuidado que isso aí é para um único tema. Então, quando você for falar apenas, dano moral, você vai requerer só dano moral. Eu vou fazer na petição inicial um parágrafo de introdução, né? 2, desenvolvimento, posso ter até 2 parágrafos de desenvolvimento, e aí finalizo com a conclusão. Olha, fiz a minha petição. Pô, professor, mas pode ter uma petição inicial muito mais complexa do que isso? Pode. Então, para cada ideia que eu vou desenvolver, então eu diria o seguinte, a minha primeira tese, vamos colocar aqui, primeira tese, tá certo? Eu faria isso, introdução, desenvolvimento. Vamos imaginar, professor, que eu vá requerer também dano material. O que eu vou fazer? A mesma coisa, uma introdução, certo? Desenvolvimento, outro desenvolvimento, certo? E aí uma conclusão. Ó, então, vou colocar aqui, ó, segunda tese. Olha lá. Uma tese para o dano moral, outra tese para o dano material. Sabe o que acontece? Quando eu leio o manual de redação, quando eu leio um manual de prática forense, que faz aquela subdivisão, por exemplo, aqui não dá para fazer aquela subdivisão dos fatos, do pedido, dos fatos, do direito e do pedido. Professor, por que não dá para fazer aquela estrutura? Simplesmente porque aqui você vai ter uma tese, que vai ter uma introdução, vai ter um determinado fato ou determinados fatos relativos ao dano moral, vai ter direito, porque o direito que fundamenta o dano moral não é o mesmo que fundamenta o dano material. Então, você vai ter que fazer tudo isso aqui e aí concluir o seu raciocínio. Aí, a hora que você for falar do dano material, uma introdução, então, fatos para o dano material, desenvolvimento, direito e conclusão, pedido. Ó, pedido, fechou a ideia. E aí você vai elaborar os pedidos para o dano moral, dano material. Quando você lê um livro de prática forense, que diz assim, olha, você tem que fazer a apresentação dos fatos, tem que fazer a apresentação do direito, tem que fazer a apresentação do pedido, esquecem de avisar que isso serve se for um pedido apenas. Se você tiver 2 ou 3, essa estrutura já não vai mais lhe servir. Você vai ter que reestruturar a sua peça processual e é isso que a gente vai explicar ao longo desse curso. Então, veja, primeira coisa, qualquer peça processual que você vai fazer, você vai apresentar a introdução. Então, eu já expliquei para você a vantagem dessa introdução para o enunciador e para o receptor da mensagem. Muito bem, seguindo aqui, ó. Vamos conceituar o parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é um conjunto de enunciados articulados entre si de forma harmoniosa, no qual se desenvolvem uma ideia central a que se agregam outros pensamentos secundários logicamente relacionados com a ideia principal. Olha que coisa bonita entender o conceito de parágrafo. Quando eu vou construindo um texto,
quando eu vou articulando um texto, eu preciso observar que as palavras que são colocadas naquele parágrafo jurídico devem estabelecer uma relação entre elas. Uma relação harmoniosa, para que o texto tenha sentido, para que o texto tenha uma unidade de sentido. Então, a diretriz estabelecida na introdução é que vai me permitir desenvolver outras ideias secundárias ligadas a essa tese. Lembrando você que a passagem de um parágrafo para o outro, a passagem de um parágrafo para o outro, indica que eu encerrei o desenvolvimento daquela ideia que foi apresentada naquele parágrafo. Por quê? Porque para cada parágrafo eu tenho o quê? Vamos colocar aqui uma ideia principal. Cada parágrafo deve trazer uma ideia principal, né? Então, se eu tiver 5 parágrafos, cada parágrafo apresentará uma ideia principal. Então, vamos colocar aqui, ó, atenção, né? Cada parágrafo apresenta uma ideia principal, certo? Cada parágrafo apresenta uma ideia principal. Professor, se o meu texto jurídico, se a minha peça tiver 5 parágrafos, para cada parágrafo eu terei uma ideia principal? Sim, uma ideia principal, que a essa ideia principal se agregam ideias secundárias, ideias de desenvolvimento. As ideias de desenvolvimento, aquelas ideias que dão base àquela ideia que você colocou, classificada como ideia principal, essas ideias que dão base àquela ideia principal vão chamar ideias secundárias. Então, você tem um parágrafo principal, né? Você tem uma ideia naquele parágrafo, e a partir introdutório, e vão se agregando àquela ideia principal outras ideias secundárias. E assim é que você vai tecendo o texto. A tessitura do texto, o entrelaçamento das ideias, que devem ser harmoniosas entre si, vão surgindo na produção do texto, vão se articulando, e aí quando você termina, você vai ver que você tem um texto bem escrito, um texto claro, um texto bem objetivo. Ampliou, inclusive, né, as possibilidades de obter sucesso na causa. E para quem, eventualmente, está se aprofundando para o exame de ordem, que também aqui serve para você, né, você vai perceber que aumentará as possibilidades. Aliás, digo mais, não aumentará as possibilidades. Com certeza você irá obter o quê? A aprovação no exame de ordem. Às vezes os alunos falam assim, poxa, professor, mas a redação jurídica não é só para o advogado, não é só para a advogada? Não, redação jurídica serve para todo mundo, gente. Para qualquer operador do direito. Não muda. A produção da peça processual é a mesma.
colocar a palavra correta, o vocabulário jurídico correto, porque o vocabulário jurídico faz parte da produção do texto jurídico. Eu não posso confundir rescisão com resilição, porque tem do contrato, né? Resolução, resilição, né? Contratual. Resolução não é resilição contratual. Não posso confundir injúria, difamação, calúnia. Não posso confundir furto e roubo na minha peça processual. Tenho que usar vocabulário jurídico próprio para aquela minha área do direito. Eu tenho que saber como eu vou escrever, como eu vou redigir aquela minha petição, aquela minha peça processual. Né? Toda peça processual é uma petição. Toda peça processual porque petição é pedir, petição é requerer. Mesmo a contestação tem requerimento. Né? Qual é o requerimento que se tem lá na contestação? Que o pedido do autor seja julgado improcedente, ou que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes. Então, eu tenho sim a minha petição. Olha, vamos para um exemplo da ideia principal que vai introduzir aqui o meu texto. Ó. O direito processual, em sua história lógica já referida, assenta-se em 3 conceitos fundamentais que se relacionam e interagem: a ação, a jurisdição e o processo. Vou ler novamente. O direito processual, em sua história lógica já referida, assenta-se em 3 conceitos fundamentais que se relacionam e interagem: ação, jurisdição e o processo. Essa é a ideia principal, que veio no parágrafo introdutório. Já estabeleci a minha diretriz. Eu, enunciador, já sei quais são os passos que eu vou utilizar para desenvolver a minha ideia. Eu pensei, antes de escrever este parágrafo introdutório, eu pensei na mensagem a ser transmitida. Porque o maior erro que se tem é iniciar um parágrafo sem ter estabelecido qual é a mensagem que se quer transmitir. E aí eu quero matar um engodo, um engano no qual vocês são vítimas. Eu fui professor de cursinho preparatório em São Paulo durante muitos anos, dei aula em vários cursos pré-vestibulares, dei aula em vários cursos voltados para a produção de texto, concurso público. E aí o que eu ouvia meus alunos dizerem: professor, eu vou fazer aquele curso porque ele tem várias dicas para escrever. Como assim tem várias dicas? Ah, ele vai me ensinar a escrever. Eu digo, aqui também tem. Né? Você vai usar técnicas de redação jurídica. Se não, mas ali eles vão dar dicas de produção de texto. Eu digo, olha, pensa numa coisa. A produção do texto jurídico, e aí eu abarco também as peças processuais, só pode ser desenvolvida, então a produção do texto jurídico só pode ser desenvolvida com base num elemento estrutural, que é o quê? É o conhecimento do assunto. Não existe dica, existe técnicas de redação, existe dica de técnicas de redação. Por exemplo, dizer para você que é necessário estabelecer diretrizes, dizer para você que primeiro você precisa pensar aquele parágrafo, pensar o que você vai escrever, para depois você escrever, isso é uma dica. Isso é uma dica. Mas tem uma dica que eu não posso dar para você, nem eu, nem ninguém.
certo? De professor de língua portuguesa, eu tenho aí contados 30 anos de experiência. Como advogado, professor de prática forense, menos, porque primeiro eu fiz letras, depois eu me formei em Direito em 95, passei no exame de ordem, então eu estou muito acostumado com produção de texto. Eu trabalho produção de texto ao longo da minha vida. Tem até um livro que se chama Manual de Redação Forense e Prática Jurídica, que brevemente será reeditado pela editora Juspódio. A editora Juspódio vai reeditar este livro chamado Manual de Redação e Prática Jurídica. E eu falo neste livro também, para que você aprenda, para que você escreva, é necessário você conhecer o tema, é necessário você conhecer o assunto, porque ninguém escreve sobre aquilo que não domina. E é aí que muitos enganam vocês. Porque às vezes vocês dizem assim, professor, eu tenho uma enorme dificuldade de escrever. E aí eu, como professor experiente que eu sou de redação, digo, escuta, a sua dificuldade está na técnica, porque às vezes você tem técnica de produção textual. O que você não tem é assunto para escrever. Aí não existe técnica, porque o assunto é exigência mínima para você escrever. Então, o curso que diz assim, eu tenho aqui várias dicas de produção de texto para você escrever bem, elas serão boas, elas serão úteis, se você tiver conteúdo redacional, porque as pessoas acham que pelo fato de ler muito, aí eu leio muito, aí é bom, porque se você lê muito, você tem conteúdo. Mas eu vou escrever bem porque eu leio muito? Não, você não vai escrever bem, você não vai escrever corretamente, porque para escrever bem, você precisa de técnicas de redação jurídica. Para escrever corretamente, você precisa saber a gramática, você precisa saber português jurídico. Porque nós temos a redação jurídica, que faz parte da produção do texto em si, que é o nosso curso, e você tem português jurídico, que é a gramática aplicada ao direito. Então, as pessoas, inclusive, confundem. Às vezes você vê lá, português jurídico. A pessoa diz assim, nossa, eu vou aprender a escrever. Não, você vai aprender a escrever corretamente, de acordo com a norma padrão, de acordo com a língua portuguesa. O que você vai escrever, as dicas, são dadas na redação jurídica, desde que você tenha o quê? Desde que você tenha conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, não tem o escrever. Então, muitas vezes o seu problema não está na redação em si. Você muitas vezes escreve bem. Você vai ver que o curso de hoje vai até melhorar a sua escrita. Vai melhorar a sua escrita. Porque você já escreve bem, você já apresenta as suas ideias de forma clara. Então, esse curso vai te ajudar a ampliar essas técnicas redacionais. Agora, conteúdo é com você. Professor, como é que eu faço para adquirir conteúdo? Leitura, fichamento de livros, resenha de livros, leitura de notícias. Leitura é que vai te dar conhecimento. Leitura dos livros de doutrina, você é especialista nas diversas áreas do direito, adquira livros para que você entenda o vocabulário daquela área, para que você compreenda o vocabulário daquela área, o vocabulário jurídico, que tem uma diferença enorme de juridiquês. As pessoas confundem vocabulário jurídico com juridiquês. São elementos diferentes, são elementos totalmente diferentes. Olha, então veja, é importante você dominar a matéria. Vamos voltar aqui para o exemplo da ideia principal, para você ver que é necessário dominar o assunto. Então, este advogado é processualista. Na petição inicial, ele começa a fazer a
sua tese, a sua defesa, e diz assim: o direito processual, em sua história lógica já referida, assenta-se em 3 conceitos fundamentais que se relacionam e interagem: a ação, a jurisdição e o processo. Para ele saber que é a ação, a jurisdição e o processo, ele teve o quê? Leitura. E olha como ele eu vou apagar aqui para mostrar para você como ele facilitou o desenvolvimento das ideias. Ele já falou, né? Vamos apagar aqui. Ele já falou, ele já colocou o seguinte assunto. Olha que coisa. Vamos para a essência do parágrafo de introdução. Ele coloca lá só para você entender, direito processual, o direito processual, vou pegar a ideia básica dele, né? Está fundamentado, né? O direito processual está fundamentado na ação, na jurisdição e no processo. Já fiz aqui, né, um resumo da introdução. Peguei as ideias básicas. Por quê? Porque eu sou o leitor e ele já disse para mim do que se trata. E ele já disse para mim quais são os parágrafos de desenvolvimento. Olha, se ele disse para mim que o direito processual está fundamentado na ação, na jurisdição e no processo, eu já sei o que ele vai falar, não é? Eu já sei quais são os tópicos que ele vai desenvolver. Parágrafos para desenvolver a ação, parágrafos para desenvolver a jurisdição e parágrafos para desenvolver o processo. Olha como ele já me apresentou essas ideias iniciais. Olha como ele já disse para mim o que ele vai falar, o que ele vai tratar. Ele já deu a dica. Olha. Imagine você, se ele começasse o próximo parágrafo aqui, falando de um outro assunto, o que haveria aqui? Um erro redacional. Porque ele já indicou para mim que ele vai falar da ação, da jurisdição e do processo. Ele já falou para mim. Professor, vamos imaginar que eu já saiba o que é ação, jurisdição e processo. É possível, dependendo do leitor, ele escrever sobre um outro tópico aqui, ligado a esse aqui, com certeza. Ele vai ter que falar sobre o quê? O direito processual. Certo? Se ele achar que o leitor já sabe o que é ação, já sabe o que é jurisdição e já sabe o que é processo, o desenvolvimento vai ser sobre o direito processual, porque ele já colocou no início o direito processual. Então ele tem 2 opções de continuar desenvolvendo o raciocínio dele. Sim, trazer para o desenvolvimento novos elementos sobre o direito processual, ou pode continuar dizendo que é ação, jurisdição e processo. Qual vai ser a escolha? A escolha vai ser de acordo com o leitor. Se eu estou fazendo uma contestação, por exemplo, dependendo da tese ou das teses que eu vou desenvolver, claro que eu vou tratar da ação, da jurisdição e do processo para, de repente, arguir uma nulidade processual. Olha, eu estou desenvolvendo o raciocínio para arguir
uma nulidade processual. Você percebeu? Então, escrever parte sempre do quê? Do seu parágrafo de introdução para aquele assunto. Professor, falei do direito processual, falei da ação, falei da jurisdição, falei do processo. Finalizei, concluí. Perfeito. Professor, mas eu tenho outra tese a ser desenvolvida. Ah, você tem outra tese a ser desenvolvida? Tenho. Então agora você vai fazer o quê? Um novo parágrafo de introdução. Um novo parágrafo de introdução. Então, fazer a introdução é importante. Olha, vamos ver o seguinte. Ó. Toda introdução tem o que nós chamamos de tópico frasal. Olha lá. O tópico frasal é o eixo que norteia o desenvolvimento do parágrafo, permitindo ao enunciador agregar novas ideias àquela escrita inicialmente. Olha o exemplo. É patente a ilegalidade passiva ad causam da requerida para figurar no polo passivo da demanda. Gente, do que eu vou falar aqui? Ah, professor, você vai falar sobre a ilegitimidade passiva da reclamada, vai falar sobre a ilegitimidade passiva do fornecedor. Exatamente. Eu já preparei. Você viu que eu peguei o tópico frasal aqui da frase? Eu peguei o que é mais importante e a partir daí eu vou desenvolver. Olha, se eu já falei, né? O que é o tópico frasal? É o ponto importante. É o elemento núcleo da ideia que eu vou desenvolver. Já apresentei na minha peça. Já demonstrei aquilo. E aí o que eu vou fazer? A partir daí eu vou desenvolver todo o meu raciocínio. Olha lá. Observemos como ocorre a formulação do tópico frasal na peça processual. Olha lá. Em tantos dias, e tal do tal, o autor conduzia seu veículo pela rua tal, na cidade de São Paulo, quando, por volta das tantas horas, o réu, que dirigia em alta velocidade o seu carro, colidiu com a traseira do automóvel do autor. Olha, pronto. Né? Já mostrei para o juiz do que se trata. Aqui, neste caso, eu já, pelo tópico frasal, pela ideia, pelo parágrafo introdutório, eu já sei qual é a ideia. Qual é o tópico frasal? Houve um acidente automobilístico. Houve uma colisão entre os veículos. Certo? Mas o horário importa? Não. O dia importa? Não. Pode importar para prescrição. Mas veja, eu falo para a redação. Olha, se eu já falei, se eu já introduzi que houve uma colisão, o que eu faço a partir de agora? Agora eu vou desenvolvendo as ideias, eu vou agregando outras informações àquela inicial. Não se esqueça que a gente sempre diz que o texto jurídico caminha para frente. Não pode ficar recuperando ideias que você disse anteriormente. Prejudica o desenvolvimento. Né? Olha, se você já falou de direito de ação, jurisdição, não precisa mais ficar falando aqui de ação, de direito. Vai para ação, jurisdição, processo. Ou se vai falar de direito processual, traga informação nova. O seu texto precisa ser o quê? Ele precisa progredir. Né? Ele precisa progredir. Olha, vamos colocar aqui. Ó, nos dois primeiros exemplos, o tópico frasal do parágrafo introdutório indicou de maneira sucinta a ideia principal. Depois da apresentação da ideia núcleo, passa-se ao desenvolvimento, ou seja, à explanação dessa mesma ideia e a sua conclusão.
Olha que coisa bonita você sentar para elaborar a sua peça processual, inaugurando aquela ideia, e aí eu já dou uma dica para você. Ao apresentar o parágrafo, ao apresentar na contestação, por exemplo, a ideia, as diversas teses, deixe para apresentar a ideia mais forte no início da peça processual. É diferente de redação, hein? É diferente de redação. Apresente a tese mais forte no início. Apresente a argumentação mais forte no início. Faça a sua introdução, já apresentando a tese mais forte, a argumentação mais forte, porque você já vai impactar o juiz. Não deixe para trazer a informação mais forte para o final, a argumentação mais impactante para o final, porque você tem que considerar que nós estamos diante de vários casos jurídicos e muitas vezes o juiz cansa a leitura para o final. E aí você deixou o argumento mais impactante para o final. Não faça isso. Não faça isso. Na peça processual, a sua tese mais importante tem que vir logo de início. A sua tese tem que vir inaugurando a sua peça processual. Encerrou o seu argumento mais forte, faça um outro parágrafo introdutório para uma peça, para um argumento menos importante. Ok? Então veja que essa que é a ideia do desenvolvimento. Empregamos duas técnicas diferentes para a elaboração do parágrafo jurídico introdutório, da apresentação dos fatos jurídicos e do próprio parágrafo jurídico. Então, nós temos duas teses. Professor, como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Nós vamos, então, encerrar esta primeira aula e, a partir, a aula de número 2, daremos continuação na elaboração do parágrafo jurídico introdutório na peça processual. Espero que você tenha gostado da aula de número 2, da aula de número 1, e estaremos de volta com a aula de número 2. Um grande abraço para você.